Aí nós vamos entrar na aventura que um médico americano ha hecho um experimento com 6 voluntários de fazer uma prova que podia revertir a diabetes em 30 dias. É uma nova abordagem de tratamento que há hecho em Arizona, nos Estados Unidos. Ele é médico e depois dessa experiência há hecho centenas e milhares de outras pessoas com diabetes. E aí tinha um grande sucesso com um novo método de tratamento. É assim. Essas são as pessoas que eram voluntários a fazer o tratamento. É bem diferente do que normal, do que simplesmente tomando insulina, metformina, que se usa para baixar a glicemia de sangue. A diabetes é, sem dúvida, uma preocupação muito séria para a saúde, especialmente nos Estados Unidos. Para 2012, mais de 29 milhões de estadunidenses haviam sido diagnosticados com diabetes. Isso é em torno de 9,3% de toda a população dos Estados Unidos. Uma décima parte de um país com a mesma enfermidade diagnosticada, o qual é alarmante. Em Brasil, são 500 novos casos mais por dia, que ocorre em 14 milhões de pessoas novas por ano. Agora, esses dias, 14 de novembro, é o Dia Mundial de Diabetes. Já passou, não pode mais passar a congratulação para as pessoas com diabetes. Bueno, há 2 tipos de diabetes. Vou falar um terceiro tipo de diabetes mais adelante ao final. Quer-se, até o final, uma novidade. Agora temos terceiro tipo de diabetes. Sim? Bueno, vamos falar agora 2 tipos. Tipo 1, seu corpo não produz insulina e não pode processar a glucose de maneira eficiente. E o tipo 2, seu corpo produz insulina, mas a insulina não funciona como devia. Ambos os tipos requerem uma dose regular de insulina. Isso é normal. O tratamento atual da diabetes é bastante simples. A insulina, a dieta, exercício, atividade física se utilizam para manter baixos os níveis de açúcar na sangue. Se bem que o tratamento de insulina pode mantê-lo bajo controle, comumente se acepta que não existe uma cura para diabetes, ou não existe realmente. Essa é uma pergunta que merece resposta mais concreta, e isso eu vou apresentar hoje. Se realmente não existe uma reversão completa de diabetes, em documental com esse título Simple Raw, simplesmente crudo, revertir a diabetes em 30 dias, se pediu 6 pessoas diabéticas que se participarão em um novo enfoque para o tratamento da diabetes com a dieta 100% viva e cruda. Por que 100% viva? Que não vai carne, não vai pollo, nem pescado, porque são mortos. Sim? Então, somente alimentação viva e cruda. Essas pessoas proveniam de diferentes origens e com variados estilos de vida. Aí vamos analisar cada pessoa com seu quadro clínico. Austin, com 25 anos, tinha diabetes tipo 1, assim como também problemas com a bebida, ele é alcoólatra.
que também de 25 anos, seu médico lhe disse que devia estar morto, porque tinha um nível de açúcar na sangue de 1200, quando o rango normal é de 80 a 100. Então, estava em 1200, muito elevado, devia estar morto. Sim? Porque muita gente já morre já com 400, com 600, e com 1200 é muito elevado. Bom, Bill, de 58 anos, visitava regularmente um cardiólogo e sofria neuropatia diabética nas pernas, porque não sentia seus pés. Na Michelle, de 36 anos, uma esposa e madre, obesa, diagnosticada com diabetes tipo 2. E Henry, com 58 anos, tomou insulina com os outros 9 medicamentos diariamente, com um nível de açúcar na sangue de 464. E a Pamela, que abreviada é PAM, de 62 anos, uma mulher obesa com antecedentes familiares de diabetes. Então, esse é o quadro clínico de cada um. E aí, começaram esse tratamento. A experiência foi bastante simples. 6 pessoas de diferentes origens, raças, lugares, aumentando-los na dieta baseada em vegetais durante 30 dias. Os resultados foram surpreendentes. Baseado em vegetais é o seguinte: não há fruta, nem zanahoria, nem remolacha, e nem tampouco miel e nada de açúcar. Somente a base de vegetais. Então, verduras, legumes, castanhas e nueces e semillas e granos e assim adiante. Aí vamos ver o resultado. Ao chegar ao terceiro dia, Kurt, Bill e ele já não necessitavam insulina e outros medicamentos. Não é incrível? Já não necessitava mais insulina no terceiro dia. Apenas 3 dias depois, na dieta de ervas orgânicas, o homem de 25 anos com nível de açúcar na sangue de 1200 também não necessitava mais insulina. Depois de 3 dias, com essa alimentação cruda e viva, os 3 estabilizaram seus níveis de açúcar na sangue, mientras na Pamela pudo reduzir a dose de insulina em 33%. Aí, eliminado 67% de insulina. Já em terceiro dia. Bueno, também não é malo. O nível de açúcar na sangue R havia bajado de 464 para 256 pontos no dia 12. Sem embargo, ele sentiu que era demasiado velho para o programa e decidiu abandonar o experimento. Quando se foi o dia 17, quando finalmente seu filho foi a buscar com seu auto, já não citava mais medicação. E pediu 13 libras, não é libras, é quilos, 13 quilos. E sua pressão arterial havia bajado significativamente, não tinha mais pressão arterial. Com essa alimentação, aí cambiam muitas coisas. Claro, todos os companheiros, os demais, aí insistiram em quedar-se até o final. Faltava somente mais 13 dias para terminar. Não queria mais, e se foi. Só se quedaram apenas 5 pessoas, sem R, até o final. Então, o que passou até o dia 30? Porque no experimento, essa alimentação cruda e viva durante 30 dias. E ele aí abandonaram no dia 17. E os demais aí completaram um mês inteiro de tratamento.
que foi capaz de derrar toda a medicação. O nível de açúcar na sangue que havia sido 1.200 se reduziu em 30 dias a só 73 pontos de glicemia. É incrível. E se descobriu que, em realidade, era diabético tipo 1, que não produzia mais sua própria insulina. Tipo 1, a causa primária de diabetes tipo 1 não é açúcar, é por causa de leite de vaca, queso de vaca. Tudo que é feito com leite de vaca é que causa destruição das células beta que produzem a insulina. E o que ocorreu que se volviu novamente a produzir sua própria insulina? Mira, uma mulher e seu marido se teve uma boa notícia que vão se tornar padres, vão ter um filho. E quando o óvulo se fecundou, aí vai se multiplicar de 1 para 2 células, de 2 células para 4, de 4 para 8, 8 para 16, vai se multiplicando assim, cada vez mais, até que chega na fase embrionária que produzem células especiais, que se chama células madre, células tronco, não sei se há ouído sobre esses tipos de células especiais. Então, cada uma dessas células madres reproduzem certo tipo de células do corpo. Bueno, por exemplo, uma célula madre é responsável de reproduzir células ósseas. E aí pode ser tanto células ósseas para que o bebê está em formação, já pode formar todo o esqueleto. E outra célula madre é responsável para reproduzir neurônios, células nervosas, e vai formar todo o cérebro, na medula, nos nervos periféricos do bebê, informação. E assim, cada célula é responsável por reproduzir certo tipo do corpo. ¿Sí? Bueno, nesse caso, nessa alimentação cruda, há muitas enzimas. Te recuerdan que já tem conversado sobre isso, sobre as enzimas. Essas enzimas têm ativado a célula madre responsável de reproduzir células beta, que é nas células responsáveis de produzir insulina em pâncreas. Se no pâncreas não tem células beta ou não suficiente, não vai produzir insulina. E aí, isso se chama diabetes tipo 1. Sim? Então, nesse caso, com essa alimentação, toda cruda, toda viva, ativou a célula madre, responsável para reproduzir as células beta e restaurou no pâncreas e pôde produzir sua própria insulina. Não é incrível como isso ocorre? Isso é acontecido com Kirk. Os 9 medicamentos de Bill foram eliminados depois de que o programa não tratou tão bem. Perdeu 14 quilogramas e o açúcar em la sangue bajou de 288 para 74 pontos. Também é muito bueno. Michelle, apesar da consignação devido ao lento início de progresso, também teve êxito. Michelle eliminou todas as suas drogas, perdeu 10 quilos e sem medicação bajou seu açúcar em sangue de 291 para 109, sem medicação. Muito bueno. Bom resultado. E a Pamela perdeu 11 quilos e bajou seu açúcar em sangue de 167 a 112, sem medicação também.
E Austin foi um outro diabético tipo 1 nesse experimento, onde a diabetes não desapareceu por completo, perdeu 20 quilos, não é libras, é quilos, eu tenho que acertar isso, e logrou reduzir o uso de insulina de 70 para solo 5 unidades de insulina, uma queda bem significativa em uso de insulina. É linda essa experiência. Então, podemos observar que todos os participantes lograram uma grande melhora em sua saúde, ao ter a diabetes completamente revertida ou bem baixo controle. Um diabético tipo 1, que teve diabetes de 1200 completamente revertida, algo que se considera impossível. Todos os diabetes tipo 2 já não necessitam mais insulina. Agora vou contar uma experiência própria que eu tive com uma paciente. Ela tinha um tipo de diabetes que é muito difícil de tratar, porque ou estava com glicemia muito alta, ou uma hora para outra, em qualquer momento depois, pode estar bem baixo. E eu sempre assim, levando, barrando, em todo momento do dia. É difícil como fazer o tratamento sem perigo, nesse caso. Bueno, e com esse problema que ela tinha, ela aí sofrido retinopatia, que resultou em cegueira completa, não via mais. E sempre tinha convulsões frequentes por causa quando estava com hipoglicemia muito baixa, aí entra convulsão. Aí tem que, nesse caso, quando isso ocorre, uma pessoa assim, que na glicemia está muito baixa, ponga algo doce debaixo da língua, rápido, sim? Porque a mucosa sublingual absorve muito rápido qualquer glicose. E esse entra na corrente sanguínea e já nivela o açúcar na sangue. Sim? Então, se tens miel, é o melhor. Se não tem miel, tens um chocolate que não recomendo para o uso do consumo qualquer, pero para salvar na vida, o chocolate é também uma opção se não tem miel. Yeah? Se não tem chocolate, pode ser açúcar branco, ou que seja, qualquer coisa doce que pode elevar a glicose rápido depois com a mucosa sublingual. Sim? E está sempre debaixo do seu peso normal e vivia em muitos conflitos em sua casa. E então, não estava nada bem. E aí vim na clínica de minha mamãe, que é fundado quando eu tinha apenas 4 anos de idade, que ela tem essa clínica até hoje, depois de 54 anos, e aí tratado muita gente de diversas enfermidades para sanar as pessoas que vêm todo mal e se retornam para sua casa muito melhor ou revertido com toda a situação. É grande alegria de observar isso. Sim? Bueno, essa pessoa aí vem na clínica desse modo e não estava nada bem e ela necessitava para ser conduzido porque não via nada, é um lugar bem diferente que eu estava acostumado do que em sua casa. Em casa se sabia onde estão as coisas, mas na clínica é um lugar bem novo para ela. Bueno, e aí ser conduzido para
pelos tratamentos, para o consultório, para seu apartamento e para no comidouro. E assim tem que ser conduzida. Eu e minha esposa nos tornamos responsáveis por isso. Ela, à noite, sempre a visitar em seu apartamento, na clínica, e porque sempre estava muito sola, porque não se encontrava na clínica, e assim foi difícil sair do seu quarto. E aí, com a nossa visita, foi uma pessoa muito agradável de se conversar, e aí, ao final de 30 minutos, uma hora de conversa, aí nós outros temos sempre citado uma promessa bíblica. Ela lhe gostava muito. E uma noite, aí nós temos apresentado na história que está descrito em Evangelho São João, capítulo 9, lá diz que Jesus ha encontrado um homem cego de nascença. E aí aí hecho uma sila com sua saliva, e aí tem associado com a sila nos olhos do cego, e aí pedido para se lavar no tanque de Siloé. E aí ele, obediente a hecho isso, e se lavou, e voltou a ver esse milagro, tratamento natural que faz milagros, sim? E nós temos, e Ana se impressionou com a história e se quedou muito esperançosa de ter uma experiência com Jesus dessa maneira. E ela perguntou: será que Jesus pode fazer isso comigo hoje em dia, se nós aplicamos assim nos olhos, igual como está cá, e fazer esse tratamento? Vocês têm asilo em sua clínica? Sim, claro. E será que ele pode operar o mesmo milagre em minha vida? Aí nós outros temos dito a ele é soberano, ele vai decidir se pode ou não curar de sua cegueira. E assim, se muito pronto acreditou que, dizendo, vamos fazer isso pela... No se escucha. Hola. Se No se perdió. escucha. El exponente tenía la batería baja, debe haberse caído. Hay que esperar, yo creo que vuelva a renovar. Sí, se apagó el computador, toca esperar que se conecte.
Estou aqui retornado, me perdona, aí a bateria do computador aí acabaram. Aqui estou de volta. Vamos continuar. Vamos. Onde estamos? ¿Están escuchando? Sí, señor. Sí, profe. Sí se escucha. Listo. Ya. Gracias. Entonces, ela estava muito esperançosa em receber esse tipo de tratamento. Pela fé, aí ela expressou assim que podemos tentar pela fé. Se pode, então, Deus pode dar toda a bendição desse tratamento. Bueno, no dia seguinte, aí preparado na arcila roja, nesse caso, e aí tenho arranhado na zanahoria em fino, e aí se torna muito suculenta, e aí mesclado com a arcila, só com isso, porque é bastante aquado, pelo jugo de zanahoria e fibra juntos, e aí formei uma pasta na massa. Primeiro, aí colocado gaze no tamanho de cada ojo, sim? E ela estava echada de boca arriba, e aí colocamos na arcila na gaze sobre o ojo cerrado. E assim, e aí ela pediu, agora, por favor, pede por Jesus que puedes bendecir esse tratamento. E nós temos feito a oração sobre esse tratamento natural, e aí ela se quedou com a arcila sobre os olhos por 1 hora. No outro dia, temos repetido o mesmo, sempre renovando com a arcila nova. Não pode reutilizar no mesmo arcila hecho de ayer, do dia anterior. Tem que ser sempre nova. Aplicação sempre nova. E assim temos feito todos os dias, 1 hora, cada dia. E menos aos sábados, porque os sábados já têm sua bendição. E os outros também necessitam descanso, não é? Então, depois de 3 semanas, fazendo todos os dias, menos aos sábados, ela retornou a ver completamente. Foi milagre que ocorrido acá, e é lindo de ver como Deus se interessa pela cura das pessoas. Mesmo Jesus, que aí curado cegos, surdos, que é deficiente, artrites, toda sorte de enfermidade aí curado naquele tempo, está interessado no mesmo modo hoje com nós outros também, para quem necessita. Então, aí, em muitos dias, aí é na alimentação cruda, sim, e 100% cruda, e depois de 21 dias, um mês, estava sem diabetes, sem cegueira visual, e recuperou toda a visão. É um milagre, não é? E me recordo com muito carinho essa experiência. E assim, isso foi em 1980, não, 1990, quando isso ocorreu. Sim? Agora, em 2019, minha igreja, estávamos organizando uma feira de saúde, e assim fomos distribuir as invitações para toda a comunidade ao redor, e assim me encontrei com um senhor de 74 anos, e aí entregado um convite para ele, e se interessou em ir,
porque ia falar sobre diabetes, sobre hipertensão no domingo, ¿sí? Domingo de manhã. Pero, infelizmente, ele não ha ido a essa feira, porque se recordou, tinha um compromisso e não podia ir mais. E, bueno, foi a sua casa, final tarde de domingo, porque o Feira de Saúde só foi até meio-dia, 1 hora da tarde. E aí foi na sua casa e ela me confessou que não estava nada bueno. E mientras estava contando seus problemas, me recordou a história da Edna, de quem estava falando esse caso, porque era muitas coisas que ela tinha, ele também tinha, e muitas coisas piores. Eu vou descrever no quadro clínico que ele tinha. Ele tinha diabetes com glicemia de 600 e 700, é muito alto. E ele aí me disse que já uma semana não comia mais nada, não tinha hambre nenhuma. E pero muita sede, que incontrolável. Tomava água helada, 6 litros por dia, e não sacava, não amenizava na sede, e também urinava muito toda hora, claro. Isso é óbvio, quando se toma muita água, 6 litros de água por dia, ocorre que tem que ir mais vezes ao banho, claro. E eu estava sofrendo depressão profunda, tão profunda que quase, nessa noite anterior, ele me disse que estava disposto de colocar gasolina sobre si e sobre sua casa e queimar todo. Estava assim, muito mal. E também tinha excesso de peso, e mais que 30 quilos. E não podia andar nas pernas, somente com apoio, que estava com muito dolor nas pernas, tinha neuropatia diabética nas pernas. E outra coisa, ele tinha o olho esquerdo cego de nascença, já nasceu com esse cego, e outro olho ele podia todavia ver, mas estava diminuindo muito a capacidade visual por causa de diabetes. E assim estava sua situação, nada boa. E mientras estava explicando que não tinha hambre e tinha muito sede, eu disse assim, Sr. Augusto, esse é o nome, Augusto, mira, esse é um bom sinal. Como assim? Não entendo o que está dizendo. Bueno, ele não queria, o corpo não quer que queira comer, pois você não tem hambre, porque ele quer evitar que tu podes comer mais carboidrato, mais açúcar, que podia elevar mais a glicemia de sangue. E o corpo sabe que é perigoso ter muito açúcar no sangue. E por isso evitou que não provocando tirando todo o apetite para comer. Pero aí provocado muita sede, para que você toma bastante água para poder lavar o excesso de sangue, de açúcar no sangue, pela urina. Esse é um mecanismo de proteção que o corpo estava fazendo com você. E aí ele se quedou muito admirado e considerou muito interessante desse pensamento. E aí visto que há uma esperança que, se o corpo está defendendo, está fazendo todo para oferecer melhor qualidade de vida, então podemos fazer algo, e aí explicado para ele,
se o corpo está defendendo, está fazendo todo para você se sentir melhor, vamos ajudar com tratamento. Ah, sim, claro. Estou muito animado, me dicho. Bueno, vamos fazer o seguinte. Você vai fazer a alimentação cruda 100%. Em seu caso, nem tampouco pode comer frutas, zanahoria, nem remolacha, nada de açúcar, nada de mel, nada. Somente legumes, verduras, nueces, castanhas, granos, semillas, etc. E você pode comer tudo isso e vamos fazê-lo em boa combinação, com que se quer muito saboroso. E aí ele me disse, você manda e eu vou te obedecer. E assim estava disposto a fazê-lo. E se quedou mais esperançoso por causa da experiência que eu tinha com a Edna. E apesar que ele não cria em Deus, então não é cristiano, não acreditava que existia Deus, pero com essa experiência dessa senhora se quedou mais contente, mais feliz que da possibilidade de reverter na situação. E aí eles aceitou fazer o tratamento natural e também com aplicação de ácido nos olhos e aí ia sempre todos os dias em sua casa. Estamos distantes de 5 quilômetros e ia visitando em sua casa todos os dias, aplicando a sila, conversando com ele. Estava muito solo, estava seu esposo aí morrido, falecido um ano anterior, estava solo. Os filhos não gostavam porque essa pessoa era muito difícil também, muito duro com seus filhos. E, bueno, ela estava tomando 8 vezes na insulina por dia e 3 vezes metformina por dia. Então, não controlava esse glicemia de sangue. Não sei o que estava ocorrendo, que não estava funcionando. Bueno, aí hecho então esse tratamento com alimentação cruda. Na segunda semana já não tinha mais depressão. Ela era uma outra pessoa, ela era alegre e conversava. Essa outra pessoa, nos filhos se admiravam como ele era bem diferente, que eu não conhecia assim, alegre, nunca ha sido assim. E uma pessoa toda transformada com esse tratamento. Já na terceira semana, aí perdido 20 quilos. E já se tornava mais corado, com uma aparência muito saudável, mais alegre. E ele estava assim, maravilhado, como estava sentindo muito bem. E na glicose de sangue estava barrando, pouco a pouco, estava sempre constante barrando. E na quarta semana já não tinha mais dolores nas pernas, porque aí eu tenho aplicado um dia uma ozonoterapia, é um tratamento com ozônio, e no outro dia, outra vez, nunca mais tinha mais dores de neuropatia diabética. Bueno, e já desde o começo, a aplicação de ácido nos seus olhos. E por 3 semanas, todos os dias, não há hecho nenhuma diferença. Nós temos feito esse tratamento com muita oração, como há hecho com a Edna também. E esse foi o resultado das orações, mas o tratamento natural da cura sobrenatural, com muita frequência. E aí, nesse caso, não funcionou a sila em seus olhos. Aí,
aí tenho hecho uma proposta para ele, dizendo, Augusto, você tem um árvore com limão em seu quintal. E aí foi a buscar um fruto de limão, e aí espremido através na peneira ou na coisa que retenha as fibras de limão, somente o jugo se queda em vaso. E aí pego essa conta-gota, somente que necessitava, e dava no resto para ele tomar puro, o sumo puro de limão. E porque aí tem hecho uma proposta para ele colocar uma gota de sumo puro de limão em cada ojo. E ele aí diz, isso não vai ser incômodo para meus olhos? Vai sim, por 10 segundos vai ser. Se solamente tem que ter paciência. Bueno, vamos fazer. E aí tenho colocado uma gota de sumo puro de limão em cada ojo. Aí foi na cozinha, foi lavar o vaso e na conta-gota, e retornei ao seu quarto, e aí o Augusto me disse, doutor, eu estou te vendo. Como você está me vendo? Não estou mentindo, estou te vendo. Incrível, vamos fazer o teste, como está seu ojo de cego de nascença, tapa com o seu ojo direito, que sempre estava vendo, sim? E aí, quantos dedos tem acá? 2. E agora, 5 dedos. E esse um dedo solamente. E assim foi acertando o número de dedos que eu estava mostrando para ele. E aí nós outros se quedamos em silêncio por um tempo, admirados. Foi ocorrido um milagre com tratamento natural, com oração, tem cura sobrenatural. Sim? E isso, aí perguntei para ele, quanto por cento melhor você está vendo com seu olho cego de nascença? 60%. Bueno, de 0% para 60% é uma grande diferença, não é? E aí nós colocamos, então, todos os dias, uma gotita de sumo de limão em cada olho, todos os dias. Aí tem hecho por 2 semanas, e aí perguntei, está fazendo mais diferença? Aí uns 2 a 5% melhorado. Então, vamos cambiar por outra coisa. Aí eu saquei um concentrado de aloe vera, que tem na marca Forever. Sim? Esse é um concentrado, um extrato de aloe vera. Aí também tem colocado como colírio em seus olhos. Na primeira vez, quando eu tenho aplicado uma gota em cada olho, aí aberto mais sua visão, melhor tremendamente. E assim foi que se quedou bem melhor com sua vista. E dentro disso, com essa experiência que tinha com Deus, se tornou crente em Jesus. E aí ele me perguntado, mira, você está me tratando com muito carinho e nunca aí me invitado para ir à sua igreja. Então, por que não? Pode me invitar a mim mesmo para ir para a sua igreja? Claro que sim, você está bem-vindo para ir. E assim, aí buscado todos os sábados, todos os domingos, todos os miércoles para levar para a igreja. E está muito contente. E menos disso, aí oferecido um estúdio bíblico, todos os dias, eram 16 estúdios, 16 tempos do estudo bíblico, aí hecho em 16 dias, e desde o começo do tratamento até o final, já passaram uns 40, 50 dias e se batizou na igreja.
Então, isso é uma experiência linda, maravilhosa, que Deus pode fazê-lo. Se nós outros somos muito dedicados, corteses, carinhosos com os pacientes, você conquista seus corações para Cristo, através do amor, que é Cristo, que é Deus. Deus é amor, não é? E você demonstra isso e as pessoas se sentem atraídas para isso. E como o tratamento natural está funcionando, as leis naturais funcionam, e vão acreditar que as leis espirituais também vão funcionar. E, então, essa é a verdadeira obra médica missionária, dessa forma. Sim? Bueno, conclusão final. Esse estudo nos mostra que nós ponemos em nossos corpos tem mais efeito em nosso bem-estar do que queremos reconhecer. E também que alguns danos podem repetir-se se nossos corpos são tratados com o cuidado adequado. Diabetes tipo 3. Só um momento, já retorno. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre diabetes tipo 3. Los investigadores de la Universidad de Brown en Rhode Island, en Estados Unidos, acuñaron el término diabetes tipo 3 en relación a los cambios estructurales encontrados en los cerebros de los pacientes de Alzheimer, de Parkinson y también de la demencia. São esses três enfermidades, como Alzheimer, Parkinson e demência, são enquadrados em diabetes tipo 3. Vários estudos han demonstrado que os nudos neurofibrilares de las proteínas que se encontram nos cerebros de los pacientes se devem parte do desenvolvimento de resistência à insulina em las células cerebrais com Alzheimer. Isso também se inclui também no Parkinson e demência. As células cerebrais, nas neuronas, dependem em grande medida da glucose como fonte de energia, especialmente quando a dieta é alta em carboidratos. Uma dieta de carboidratos genera altos níveis de açúcar na sangre e a insulina. A insulina é uma hormona que empurra a glucose nas neuronas, no mesmo nas células de músculo. Sim? Ocorre a mesma coisa nas neuronas. As neuronas também necessitam de açúcar para funcionar. O problema é que depois de anos estar submetidos a níveis altos de açúcar na sangue, por causa da soda, por causa dos refinados, no doce, nos açúcar, na comida. Nós outros temos que cuidar-se mais com isso. E nós temos que abandonar açúcar. Açúcar é muito mal para a sua saúde. Que seja branco ou demerara, ou açúcar escuro também, não pode usar. Porque não existe açúcar já listo para cosechar na natureza. Não existe isso. Se na natureza não existe, então não é assim que Deus queria que a gente consumisse açúcar. Eu mesmo já consegui não mais usar açúcar na minha alimentação. O que eu uso, que existe na natureza, é miel. O miel você pode cosechar. Está disponível para buscar e colocar em sua mesa. A stevia também é uma planta que existe, e também tem néctar de agave, é miel extraído em cactos. Esse também pode usar. Sim? Então, nós temos outras maneiras de
colocar no nosso alimento para deixar-se mais doce. Se queres usar na uva passa ou usar, como se chama, tem uma fruta seca também é muito doce que podes usar, sim? Então tem como com as frutas secas deixar-se na comida mais doce. Não necessitamos de açúcar. E açúcar é muito viciante e é muito malo para os neurônios. ¿Sí? Bueno. E assim, se as células do corpo se volvem resistentes ao mensaje da insulina por isso. É como estar constantemente submetido a um sonido intenso, comparando, eventualmente os ouvidos se volvem insensíveis a los estímulos. No mesmo sucede nas células do corpo quando os níveis de insulina se elevam cronicamente. Nas células do cérebro começam a funcionar mal e cierram a porta à insulina e glucosa. À medida que os níveis disponíveis para os neurônios diminuem e a resistência da insulina empeora, mais e mais células cerebrais se danham e morrem porque não têm suficiente combustível celular. Então, nós temos que cuidar com o consumo de açúcar. Na preferência, não consumir nada de açúcar. Sim? E, então, haga seus planos em eliminar açúcar da sua alimentação. Porque, com o tempo, vai ser demasiado para nossos neurônios e não querem mais não querem mais açúcar, já está aborrido de açúcar. E por isso vai se cerrar, pero necessita de glucosa para funcionar. Quando está muito elevado, se queda enojado de tanto açúcar. ¿Ya? Por isso que o Alzheimer se chama diabetes tipo 3. Na diabetes tipo 2 se caracteriza por el mismo tipo de resistência à insulina, pero en el hígado, en los músculos. Agora, vamos descobrir qual a causa primária de diabetes tipo 2. No tipo 1, você já é compreendido que é por causa dos lácteos que causam a destruição das células beta do pâncreas. E por isso, nos niños que ocorre frequentemente na enfermidade do diabetes tipo 1, é porque estava consumindo muito leite de vaca. E queso é pior, sim? E dana muito mais o pâncreas. E por isso, não é nada bueno usar nada que é hecho com leite de vaca. Pode ser leite de vegetais, hecho de castanhas, ou de nueces, ou de semilha de girassol. Também, o que mais que pode fazer? Leite de coco é muito delicioso, muito parecido com leite materno. Não é igual, mas muito parecido. Então, nos ninhos, se adequam muito facilmente com leite de coco quando estava acostumado com leite de vaca. Na transição é mais fácil com leite de coco. Sim? Então, há muitas opções que podem fazer. Como fazer os leites vegetais? Muito sencillo. Você pega uma taça de qualquer ingrediente que queres usar, que seja de coco, ou de semilha de girassol, ou de castanha, ou que seja avena, uma taça plena de qualquer ingrediente que queres fazer no leite. E adiciona 3 taças iguais de água e passa na liquidadora. E aí, entra na liquidadora, aí tem que passar por um pano para reter todas as fibras.
e aí se quer um leite muito saboroso. Sim? A gente não necessita nem tampouco acalentar, porque se está acalentando qualquer alimento ou bebida, vai perder muitos nutrientes e enzimas que são necessários para o funcionamento do corpo. Já? Então, nós outros temos que aprender a fazer leite em casa. Não compre mais leite de vaca e não come mais queijo de vaca. Já? Porque estou dando insistência não comer queijo de vaca. Porque para fazer um queijo, necessita um coalho, não sei se chama esse coalho em espanhol, é um produto do estômago, que é um produto do estômago de cerdo. E quando eu escutei essa primeira vez que 80% dos queijos estão hechos com líquido produzido no estômago do cerdo, então não mais aí decidi não mais comer queijo, afinal. E no dia seguinte, aí confirmado com o texto de Espírito Profecia, que Deus ha ensinado, não se pone num gramo de queijo em seu estômago. Então, claro, mais do que isso não pode ser na explicação. Isso me confirmou, então aí anunciado para minha família, oficialmente, que não vou mais comer queijo. E assim me quedei mais de 6 anos já sem comer queijo desde então. Claro, é muito saboroso, eu gostava de comer de vez em quando, mas agora não mais. Eu sou responsável diante de Deus não pôr nada de cerdo em meu corpo, porque o corpo que eu tenho é o templo, é o santuário da presença do Espírito Santo em mim. Se eu tenho algo impuro em meu corpo e o santuário é profanado, então o Espírito Santo não vai estar em meu corpo. E eu quero estar totalmente pleno na presença plena do Espírito Santo. E assim vou ter força e paz e alegria constante em todo momento, por mais a situação não oferece essa alegria, mas vou estar em paz, porque o Espírito Santo está em mim, em sua plenitude, e isso eu quero a todo momento. E então, não como mais queijo por isso. Se queres, na presença plena do Espírito Santo, não coma queijo. Faça parte do plano da redenção, para que você seja todo tomado pelo Espírito Santo e transformado pelo Espírito Santo, e aí você vai estar salvo. Bom, a solução para muitos, em caso de Alzheimer. O aceite de coco, agora se está utilizando para tratar a enfermidade de Alzheimer. O aceite de coco está lento de ácidos graxos de cadeia média, não é curta e nem longa, não largo, sim? Ela é média. Esses ácidos graxos de cadeia média não podem armazenar-se no corpo. Por lo tanto, que se queimam imediatamente para obter combustível quando se consome. Isso produz uma quantidade significativa de cetonas no corpo. E as cetonas adicionais, logo, suministram o combustível para o cérebro, aberto para a glucosa. Não está mais aceitando glucosa. Depois está passando hambre. E muitos neurônios morrem de hambre. Sim? Agora, com cetonas, tem combustível outra vez. Em lugar de glucosa, vem, então, nas cetonas. E isso, a doutora Newport ha descoberto e logrou, assim, ajudar a sua esposa a recuperar uma função parcial depois de um diagnóstico de Alzheimer.
Ela começou a dar aceite de coco extra virgem. Tem que ser, não pode ser virgem, tem que ser extra virgem. Sim? Então, é um detalhe muito importante qual tipo de aceite de coco usar. Bueno, o esposo da doutora Newport é um contador que fazia toda a contabilidade da clínica, do consultório de sua esposa. E sempre foi exato nos seus cálculos, não tinha nenhum problema com o imposto de renda do governo. Por todos os anos, sempre estava certo. Nos Estados Unidos, é muito importante que não pode fazer erros na declaração do imposto de renda. Sim? E ele sempre foi excelente nisso. Nunca tinha problema, porque é um matemático excelente, fazia contabilidade perfeitamente. Pero nos últimos anos se quedou muito estranho. E aí, na auditoria do governo, aí descoberto que erros na sua contabilidade. E então, na história se quedou malo. E de tal maneira que não podia mais fazê-lo na contabilidade. E, claro, os auditores aí compreendido, não conheciam muito bem esse homem, que fazia sempre muito bem. E aí estavam pensando, está se quedando berrito, e meio estranho, e assim. Bueno, daí foi no médico, o médico aí diagnosticado, então, Alzheimer. E foi muito avançado. E a esposa, antes de começar com a aceite de coco, pediu de borrar um relógio de parede desse tamanho. Não é nada do dibujo podia ser entendendo o dibujo como relógio. Aí começou a dar-lhe aceite de coco e também na dieta cetogênica, porque dieta cetogênica é uma alimentação essencialmente proteica, nada de carboidrato. Em caso de Alzheimer, Parkinson e demência, é bueno fazer no uso dessa dieta. E pelas pessoas que não têm problema com isso, não é recomendável fazê-lo. Sim? Então, dieta cetogênica e no uso de aceite de coco extra virgem. E isso é em 2, 3 meses, fazendo isso, o esposo, que não podia nem se levantar-se na silla, e sempre que estava sentado todo o tempo, já não estava falando nada que podia entender, e já não reconhecia sua própria esposa, mas nem seus próprios filhos também não, e se quedou lastimosa a situação. E assim, com esse tratamento, começou a reconhecer a sua própria esposa e seus próprios filhos, e já podia fazer tarefas dentro de casa, tarefas domésticas. Melhorou uns 80% a 90%, não se quedou 100%, pero, bueno, já pode conversar, já estava falando melhor, dá para entender que está pedindo, falando normalmente. Então, aí hecho uma diferença muito grande. Uma vez, aí acompanharam uma senhora com esse problema e aí tenho aplicado esse método e funcionou. Eu me quedo muito admirado o quanto Deus já tem remédio na natureza.
nós outros, nós temos que descobrir, e na ciência, aí descoberto muitas coisas, em coisas naturais, feito por científicos sinceros e amantes aos seus pacientes que querem uma solução. Sim? Então, existem médicos e médicos. Ojalá que nós outros realmente estamos interessados pela reversão da enfermidade de cada paciente. Acelerou todo o possível, toda na capacidade e conhecimento que podemos ter para ajudar a recuperar a saúde do paciente. ¿Está certo assim? Bueno, então, essa é a história que vocês acabaram de aprender sobre diabetes.